Olá, pessoas, bem-vindo aí a mais uma aula de Geografia, módulo Geografia 3, módulo 2, o tema 2, unidade 2, tá bom? Professor Átila na área. Vamos falar agora das cidades vistas por dentro, né? Os desafios do mundo urbano. Quais são os problemas da cidade? E aí, na sua cidade? A cidade está bacana? As ruas estão asfaltadas? Há saneamento básico? Há coleta de lixo? Há praça? Há escola? Há unidades básicas de saúde para atender toda a comunidade? Pensa nisso. Será que as cidades brasileiras estão passando por problemas que conseguem ser resolvidos a curto, médio e longo prazo, ou os problemas já vêm de longa data e ninguém resolve? Tem uma explicação para isso. Então vamos conhecer um pouco, né, dessas cidades e desses problemas urbanos, já para iniciar uma foto chocante aí de uma favela em Caracas, na Venezuela, né, país aqui vizinho do Brasil, no norte da América do Sul. Observe essa frase: as cidades de países em desenvolvimento concentram boa parte da população urbana mundial. Como a gente viu na aula anterior, né, no tema 1, ou na unidade 1, onde a maioria da população urbana está nos países em desenvolvimento, né, por conta do processo histórico, né, da urbanização que foi muito tardia e está acontecendo de forma muito acelerada, né? Estima-se, estimativas da ONU, tá, da Organização das Nações Unidas, que quase 1 bilhão de pessoas vivem em condições precárias nessas áreas urbanas, ou seja, quase 1/7 da população mundial vive em condições semelhantes ou análogas a que vocês estão vendo aqui em Caracas, né? Ué, professor, parece tanto o Rio de Janeiro, né, nas favelas cariocas? Parece, mas não é. Então, observe, não há favela somente aqui no Brasil, né? Favela é um conceito de moradia que existe em todos os cantos do mundo, em quase todos os países. Alguns com muitas, outros países com poucas favelas, né? Então, observe aí que são condições de moradia bem precárias, uma casa sobre a outra, e isso é um grave problema social, devido à falta de moradia, ocupação irregular e também ambiental, que a gente vai ver daqui a pouco. Alguns dados aqui para vocês, ó. A África subsaariana é a região com a maior população vivendo nas favelas, quase 200 milhões de pessoas. Senhor, onde é a África subsaariana? Pessoas, a África subsaariana é a África que está mais ao sul do deserto do Saara, abaixo, tá bom? Do deserto do Saara. Em seguida, vem o sul da Ásia, né? 190, né? Índia e outros países ali adjacentes. 190 milhões e 700 mil pessoas vivem em condição de favela. Depois, leste da Ásia, com 189 milhões de pessoas. América Latina e Caribe, 110 milhões de pessoas. Sudeste Asiático, 88,9 milhões de pessoas, dados aí da Organização das Nações Unidas. E no Brasil, professor, no Brasil, quantas pessoas vivem em favelas ou na precariedade, sem acesso às mínimas condições básicas de sobrevivência? Bom, segundo o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 12 milhões de pessoas vivem nessa forma, né? Dessa forma, nessa precariedade, sejam em favelas ou em áreas análogas às favelas, né? Em áreas parecidas, áreas que não têm a menor condição de uma sobrevivência digna, com um quintal, uma infraestrutura, uma praça, um saneamento básico, uma rua calçada, né? Uma rua com asfalto, para não ter poeira na época da seca ou chuva na época da lama, né? Então, é um contingente grande, né? São 12 milhões de vidas. E aí, pessoas, vocês podem perceber que as favelas, elas necessitam de vários problemas, né? Então, a gente pode concentrar o quê? Falta de assistência básica para a sobrevivência. E aí, a gente, dentro dessa falta de assistência, a gente enumera alguns problemas, né? Tratamento de água, esgoto, a infraestrutura, né? As ruas bem calçadas, bem asfaltadas, coleta de lixo, surgimento de praças, escolas, etc, né? Então, isso faz com que as pessoas que vivam nas favelas, muitas vezes, tenham que se deslocar para outras localidades da cidade, em busca
desses serviços. E aí fazem um inchaço populacional em busca de serviço em outras áreas que não conseguem atender áreas distantes, né? E aí você tem problema de trânsito, tem um deslocamento dessas pessoas para essas outras áreas, você tem um problema do inchaço dos serviços, né? Postos de saúde muito cheios, escolas muito cheias, porque não tem escola para todo mundo, ou não tem escola em todos os bairros, ou postos de saúde em todos os bairros, né? Então, vocês estão vendo aí que um dos problemas que a gente enfrenta no Brasil são enfrentados em várias partes do mundo, né? Então, por exemplo, o problema do trânsito na Índia, em 2014, cidade de Bhopal. Aqui, na foto ao lado, em 2007, alguns idosos carregando água na Romênia. A Romênia é um país europeu. Ah, você na Europa tem problema? Tem problema em todos os lugares do mundo, em todos os países. O que varia é a quantidade de problemas e o grau de intensidade desses problemas. E idosos tendo que carregar água porque não tem acesso à água potável, né? E você aí tem acesso à água da torneira e às vezes reclama da vida. Tem pessoa pior que você. Algumas possíveis soluções, né, para esses graves problemas das cidades. Em relação ao trânsito, né, podemos aí colocar o BRT, ou Bus Rapid Transit, né, ônibus de trânsito rápido, como vocês estão vendo na foto aqui, que tem lá na cidade de Bogotá, na Colômbia. O que é um ônibus de trânsito rápido? É um ônibus que tem uma via exclusiva para ele. É só ele na via e pronto, então ele não enfrenta engarrafamento, por exemplo. Isso é ótimo, porque facilita o deslocamento de quem usa o BRT, favorecendo assim a diminuição de carros nas ruas, né? Se tivesse um BRT interligando toda a cidade, é bem provável que muitas pessoas deixariam o carro em casa e iam de ônibus, porque é muito mais barato, né? Você não vai gastar com a gasolina e também muito mais saudável para o meio ambiente, né? Além de ser muito mais rápido quando você tem um ônibus que tem uma via exclusiva sua. Outra solução aí são os metrôs e os trens rápidos, né? Metrôs são ônibus subterrâneos, muito comum nas cidades europeias, asiáticas e da América do Norte, e aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. E os trens rápidos, né? Os trens balas, interligando aí um país com outro, que é muito comum na Europa, né? Principalmente por conta da integração que há devido à União Europeia, que a gente já falou sobre isso. Além, né, desses dois modelos de transporte, um vai ajudar na solução do outro, que é o quê? Conter a expansão do automóvel. O uso do BRT, por exemplo. Se tivesse um BRT interligando toda a cidade, bem provável que muitas pessoas iriam deixar o carro em casa, né, para o deslocamento entre pequenas localidades. Transporte coletivo, né, todo mundo usando o mesmo transporte, desde que tenha qualidade. E também pensar a ocupação e o uso do solo nessas cidades, né? Se a gente for levar em consideração, por exemplo, essa imagem, podemos perceber que as cidades, elas não estão preparadas, né? Ou elas não estão preparadas, ou elas estão usando o solo de maneira inadequada, ou as duas coisas, né? Por não estar preparada, usam o solo de maneira irregular. E a gente traz um outro conceito aqui dessa aula, que é o conceito de sítio urbano. O que é o sítio urbano? É onde está localizada a cidade, né? Seja entre montanhas, seja entre rios, seja no litoral. Então, aquela área ocupada pela cidade é chamada de sítio urbano, tá bom? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na ocupação dessa cidade. Como os empreendimentos imobiliários estão atuando para serem mais sustentáveis? E a gente entra na pegada ambiental, desenvolvimento sustentável. Isso também vale para o uso do solo. O solo é um recurso renovável. Se a gente não cuidar do solo, ele esgota, ele exaure, ele cansa. E aí o solo cansado, né, sem cobertura vegetal, pode acontecer desmoronamentos, deslizamento de terra, como vocês estão vendo na imagem aí, ó. Deslizamento de terra em área de morro coloca em risco os moradores do local. Foto aí tirada na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Acompanha comigo. Entre as consequências mais imediatas desse tipo de ocupação dos territórios, ocupações irregulares em áreas de morro, estão a supressão de coberturas vegetais, a eliminação de nascentes de água e a alteração dos cursos d'água.
Então, se a gente voltar na imagem anterior da favela em Caracas, vocês vão ver que não tem nenhuma árvore, nenhuma vegetação. Cadê essa árvore? Sumiu, virou casa. E aí, quando chove, para onde que a água vai? Ela devia infiltrar no solo. Esse solo absorveria essa água, gerando verde, fortalecendo a vegetação. Não tem vegetação, não tem para onde a água escoar, provocando aí enchentes, alagamentos, inundações, etc. Outro problema urbano e também ambiental. A retirada da vegetação cria instabilidades nas encostas e nos topos de morro, gerando aí o quê? Deslizamentos e principalmente soterramento, né? As pessoas podem até morrer soterradas. Então, vocês estão vendo que é um problema muito grave, né? Pode até matar, né? Então, e aí, quem vai ser responsável pela perda dessas vidas? De casas e espaços públicos. No Brasil, é conhecida a expressão áreas de risco, para se referir a essas áreas que acabam sendo habitadas por quem, gente? Pelos mais pobres, infelizmente, que não têm opções viáveis de moradia. Então, isso é um problema muito grave, né, que os governantes têm que levar em consideração para resolver. Como que eu vou deslocar essa população para outras áreas? Tem que ter política de habitação, tem que ter um uso racional desse solo, uma ocupação planejada para que não haja falta de vegetação, né, ou a retirada dessa vegetação, que ela segura o solo, né? As raízes das árvores, elas seguram os solos, fazendo com que esse solo não caia, não desmorone, né? Não deslize quando há muita chuva, quando há algo estarrecedor de chuvas muito fortes, principalmente nos verões brasileiros aqui, né? Meados de dezembro, janeiro e etc. Outras soluções aí, professor, para a gente finalizar nossa aula, né, e tentar resolver os problemas urbanos, né? Observa isso, né? As cidades, elas precisam de soluções simples, mas soluções simples nem sempre são fáceis de fazer, né? São soluções assim, é só resolver o saneamento básico, mas como? Tem que pensar algumas políticas públicas nesse sentido. Outra coisa, os transportes coletivos, né? Produção do lixo, aterro sanitário ou lixão, ou lixão não esquece. Lixão não deve ser praticado. Então você tem que praticar o quê? Consumo sustentável, reciclagem, coleta seletiva, coleta de lixo organizada, né, para que não haja poluição visual e etc. Habitações populares, né? Muitas pessoas vão para essas áreas de risco porque não tem para onde morar, e aí o governo tem que intervir, fazer um cadastro, ver quem é quem, como é que essas pessoas estão. Ó, a gente vai levar vocês para outras áreas, vamos construir habitações populares, preços bem acessíveis, né? Quase a preço de custo, sem visar o lucro, né? Visando, assim, o bem-estar dessa população e o governo entrar com um subsídio. Então, tem solução, viu, pessoas? Tem solução. Basta a gente aprender, conhecer e colocar em prática, certo? Valeu, até a próxima.